adolescente. Quem não foi adolescente aqui, hein? Ah, você não foi adolescente? Ah, está sendo. Está certo. Essa é uma percepção, nesses quase 10 anos da associação, trabalhando junto com hospitais e os seus profissionais, e o próprio, já teve tantas versões, né? É o paciente, é o cidadão, é o usuário, enfim, é o cidadão. E a gente percebe que existe um hiato muito grande. Nós, do Viva, a própria Pfizer percebeu isso, então a gente começou a colocar o foco em cima desse personagem. Esse personagem que, aos 13 anos, vira adulto dentro da saúde. Talvez exista uma percepção muito maior de começar, dentro do próprio ensino, da própria reformulação, na formação do profissional da saúde, a gente repensar esse indivíduo que fica solto e precisa de atenção. Então, nós vamos abrir essa pesquisa com a Cris colocando para a gente a palavra da Pfizer. Bom, boa tarde a todos. Dá para ouvir direitinho, né? Vou fazer uma abertura muito rapidinho. Então, como representante da Pfizer, eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para expor rapidamente aqui a nossa linha de atuação em ações de responsabilidade social e também em iniciativas institucionais. E por que nós apoiamos um evento como esse e essa pesquisa que vocês vão conhecer agora, que traz esses preceitos de humanização hospitalar. Como empresa dedicada à saúde, sempre em busca de soluções terapêuticas que contribuam para uma vida melhor, a Pfizer investe e participa de projetos sociais que contemplam 2 pontos fundamentais, saúde e educação. Um terceiro aspecto muito importante quando nós assumimos projetos é a parte também de sustentabilidade. O público-alvo das nossas ações sociais é preferencialmente crianças e adolescentes, mas também atuamos junto a outros públicos excluídos, outras populações excluídas, sejam por fatores econômicos ou outros fatores sociais. Assim, podemos considerar o confinamento hospitalar também uma situação de exclusão. Na solidão do leito, o tempo se estende e passa tão lentamente como o medicamento que gota a gota vai sendo passado, sendo transmitido, sendo dado ao paciente, né? Mas fica aí um vazio emocional que não é preenchido. Imagine, então, nesse cenário, um jovem adolescente para a vida. Ele recebe todos os cuidados necessários e é atendido por médicos, psicólogos, nutricionistas, enfermeiros, entre outros profissionais de saúde. E também é tratado com os medicamentos mais inovadores que existem. Mas até que essa saúde dessa pessoa se restabeleça, desse adolescente, esse jovem precisa muito mais do que isso. Ele precisa também de afeto e atenção. Um gesto, uma palavra, que o transporte para um mundo de oportunidades, que existe além daquela janela do hospital, daquele quarto onde ele está internado. O que esse adolescente sente? O que passa pela sua cabeça? Quais são os seus sonhos? Fizemos essa pergunta e decidimos, então, iniciar um trabalho na área de humanização hospitalar, a partir da pesquisa que vocês vão conhecer agora. Essa pesquisa ela traz um pouquinho desse jovem, as expectativas e as necessidades que ele tem. E também traz o trabalho, a importância do profissional de saúde, né? Ou seja, quais são as dificuldades que esse profissional tem nesse dia a dia junto a esse adolescente. Nossa opção pelo público adolescente também não foi aleatória. Identificamos junto com o Centro de Contação de Histórias, o Vive e Deixe Viver, que esse público é um público que precisa de ajuda. Além disso, apresenta também um perfil bastante específico. O adolescente ele é um paciente que tem necessidades especiais, né? O que configura um desafio não só para o trabalho, mas também um alto potencial de impacto positivo em ações desenvolvidas especificamente para esse público. Então, agora nós vamos compartilhar com vocês alguns resultados da pesquisa, que vai ser apresentada pela Suzel Figueiredo, da Ideafix, que realizou a pesquisa, que foi o instituto que conduziu. E a nossa expectativa com essa oportunidade de patrocinar e de participar desse Congresso de Humanização Hospitalar em ação dessa edição 2007, é adquirir mais conhecimento sobre o tema, trocar experiência com vocês, sugestões, aprendizado, para que nós possamos, então, atuar em prol da humanização hospitalar de forma efetiva, contribuindo para a vida de jovens hospitalizados e dos profissionais de saúde, para que essa luta árdua seja menos árdua, né, e que possa, então, ter um futuro mais proveitoso para todos nós. Obrigada. Muito obrigado, Cris. Eu quero lembrar que esse projeto nasce aqui com essa apresentação, mas ele ganha uma complexidade de um ensino continuado, uma parceria que a gente vai fazer depois com a Conexão Médica. E, enfim, é a ponta do iceberg que a gente vai estar mostrando para vocês.
Amanhã nós temos oficina que vai estar focando essa pesquisa. Nós temos ainda vagas, acho interessante, porque é através dessas oficinas que a gente vai levantar os temas a serem trabalhados no nosso ensino continuado. Então, quem ainda não se cadastrou, se cadastre. É uma grande oportunidade de enfiar a mão na massa de fato. Suzel, agora é com você. Boa tarde. Antes de eu começar, eu queria contar uma história para vocês. Eu tenho duas filhas adolescentes, e quando o Valdir chegou com essa história, falou: a gente vai ter que fazer um trabalho, é um trabalho tranquilo, assim, a gente vai ter que investigar adolescentes. Eu falei: isso é fácil, né? Afinal de contas, eu tenho filhos em casa, não vai ser tão difícil assim. Mas é que eles não são quaisquer adolescentes, são adolescentes portadores de doenças crônicas. Eu falei: mais complexo, né? Quais doenças crônicas, Valdir? Ele falou: bom, são portadores de câncer e soropositivos. Daí eu me dei conta do problema que estava caindo no meu colo. Falei: mas, Valdir, como é que a gente vai fazer isso? Ele falou assim: não sei, a gente precisa saber o que eles pensam, né? E a gente que trabalha com pesquisa, a gente tem algumas metodologias possíveis de se trabalhar, quantitativa, qualitativa. E eu fiquei pensando: como que a gente vai perguntar para um jovem: escuta, como é que é ser soropositivo? Né? Como é que é a tua vida aí com câncer? A gente não conseguia nem formular os roteiros de tão difícil que era entrar no assunto, né? Daí a gente tentou por vários caminhos, a gente vai contar aqui para vocês o que a gente fez, mas foi uma grata surpresa, porque antes deles serem adolescentes portadores de doenças crônicas, eles são adolescentes. Então, em diversos momentos, a gente conseguia identificar o que ali era de um adolescente comum, o que ali era de um adolescente portador de uma doença crônica. Então, como vocês já sabem, o projeto foi patrocinado pela Pfizer, idealizado pelo Viva e realizado por nós lá da IdeaFix. A IdeaFix é um instituto de pesquisa que faz pesquisas de comunicação, pesquisas relacionais, como disse a nossa amiga aqui da ouvidoria, né? Então, a gente escutar é o nosso forte. A gente escuta os outros, transfere isso e devolve para o cliente contratante. Nesse caso específico, a gente, além de ouvir, traduzir e devolver, a gente ainda tinha que achar algumas questões que fossem fundamentais para serem trabalhadas. Porque o Viva, como vocês todos sabem, tem um forte trabalho nessa área de contação de histórias para a criança. E a gente, já numa pesquisa anterior, identificou que os adultos também querem ouvir histórias, que os idosos também querem ouvir histórias, que todo mundo quer ouvir história, que ouvir história é uma delícia. Só que a gente não sabia que histórias a gente vai contar para um jovem. Não dá para chegar para o cara e falar do menino que tinha 7 óculos, porque ele não bate, não cola, ele não funciona para ele. Então, nós fomos lá, começamos uma pesquisa, e a gente tinha que tratar profundamente dessa questão e tratamos com uma metodologia qualitativa. Então, nós ouvimos tanto os dois lados, né, os jovens e os cuidadores. E, do lado dos cuidadores, enfermeiros, nutricionistas, médicos, assistentes sociais, de hospitais e de casas de apoio. No caso, foram 30 entrevistas em profundidade com profissionais de saúde e 54 adolescentes que participaram dos nossos grupos de discussão. O foco, como já foi dito aqui, era identificar essas lacunas existentes na humanização do tratamento dos adolescentes portadores de doenças crônicas. No fundo, a gente não sabia nem como começar a falar com ele. Então, a gente fez esses grupos de discussão por um lado, e, por outro lado, nós fomos ouvir os profissionais de saúde. E a gente não entendia nada do assunto, porque a gente nunca tinha feito uma pesquisa parecida como essa. Então, a gente se aprofundou um pouquinho e foi estudar como é que era a situação, o panorama de HIV/AIDS no Brasil. Quem eram esses adolescentes? Então, de acordo com o boletim epidemiológico do Ministério da Saúde, entre 1980 a junho de 2006, foram mais de 433 mil casos de HIV no Brasil. E a incidência desses casos foi por transmissão heterossexual, a que mais aumentou, contribuindo decisivamente para a expansão de uma epidemia entre as mulheres, sobretudo entre aquelas em idade fértil. Isso era importante para a gente, porque essa idade fértil, a mulher está colocando bebezinhos no mundo, e a proporção entre os sexos vinha diminuindo. Em 1986, eram 15 homens por cada mulher, e, em 2005, 1,5 homem por mulher. Ou seja, hoje a gente pode dizer que homens e mulheres são infectados
igualmente. E a gente tinha uma ideia na nossa cabeça, que não conhecia o assunto, de que os adolescentes que a gente ia encontrar, portadores de HIV, eram adolescentes que tinham sido infectados numa relação sexual ou que tinham sido infectados pela transmissão de sangue com drogas e tudo mais. E a nossa surpresa foi que nós encontramos jovens em casas de apoio que não tinham sido infectados dessa forma, que já tinham nascido soropositivos. Entre 2000 e junho de 2006, foram notificados mais de 31 mil casos de gestantes soropositivas. E a distribuição dessas gestantes por raça e cor segue a mesma tendência da AIDS, ou seja, um declínio na raça e cor branca e um aumento na raça e cor parda. Então, além da gente ter mais gestantes, mais mulheres infectadas, a gente tem mais mulheres de cor parda, o que pressupõe mais mulheres de um nível socioeconômico mais baixo e necessitando de mais apoio e mais ajuda. 4% das mães soropositivas transmitem hoje os vírus para seus filhos. O que isso significa? Dessa proporção, são mais ou menos 1.300 crianças nascendo já soropositivas. E essas crianças, hoje, elas crescem por muito tempo, elas chegam... Por que isso é uma novidade? Porque antes a gente não tinha adolescentes soropositivos, porque eles não chegavam até a adolescência. Hoje, eles chegam, ultrapassam, e a gente tem que pensar como cuidar desses adolescentes até que eles constituam suas famílias, que tenham uma vida adulta e possam chegar até a velhice soropositivos. 96% das brasileiras fazem pré-natal. Isso é uma ótima notícia. Mas só 62% têm acesso ao teste de HIV nas consultas. Isso, se a gente considerar as regiões de Norte e Nordeste, tem uma alta transmissão vertical por falta dessa testagem. Então, nesse mapa, vocês vão dar uma olhada, as diferenças de percentual em relação a cada um das regionais. Então, se vocês pensarem, por exemplo, no Norte, apenas 35% das gestantes têm acesso a esse teste, né? No Centro-Oeste, 84%, Sul e Sudeste, índices elevados, e os índices mais baixos estão justamente nessas regiões mais carentes. E não é por acaso que a gente encontra muita gente, na nossa pesquisa, nas casas de apoio, pessoas vindas do Norte e Nordeste do país. Dentre os portadores de câncer, a maioria das crianças não eram do Sudeste. Então, além deles terem essa questão da doença, eles também têm uma questão socioeconômica bastante restrita. O foco desse estudo, então, são as crianças nascidas entre 94 e 90 e que se encontravam vivas em 2000, somando 3.118 jovens hoje com essa faixa entre 13 e 17 anos. No futuro próximo, estarão entrando na adolescência mais de 9.000 crianças, atualmente com até 12 anos, considerando o número de casos vivos até 2000. Então, a gente tem muito adolescente para cuidar, quer dizer, quem já está na faixa e quem está chegando. E as crianças que continuam nascendo, né? Então, é um assunto que, se não foi tratado profundamente até agora a gente vai ter que parar para conversar. Em relação ao panorama com câncer, estima que ocorreram 472 mil novos casos de câncer no Brasil em 2006. E o percentual de tumores infantis variou entre 1% e 4%, o que corresponde entre 4.700 a 18.800 pessoas, segundo o Registro de Câncer da Base Populacional Brasileira. Atualmente, 70% das crianças podem ser curadas da doença, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. Ou seja, teremos mais adolescentes portadores de câncer e mais adolescentes portadores de HIV. Então, a gente começa aqui praticamente a nossa pesquisa, esse panorama foi só para a gente se situar. Então, nós entrevistamos 13 enfermeiros e auxiliares de enfermagem, 11 médicos, 4 psicólogos, 2 assistentes sociais. Eles foram entrevistados todos aqui na região da Grande São Paulo, porque era a gente tinha uma emergência de que a pesquisa ficasse pronta em tempo de ser apresentada aqui, mas a gente acredita que esse panorama não deve ser muito diferente no resto do Brasil, e o que a gente apresenta aqui é um resumo desse trabalho que eram mais de 2 horas de apresentação, a gente resumiu para conseguir apresentar aqui em meia hora para vocês. Todo slide vai ter aqui no cantinho uma frase, que é uma frase que reflete o pensamento de um profissional, e embaixo a gente não diz o nome, mas que tipo de profissional é. Qual que é esse novo desafio?
é um grupo que, há 20 anos, realmente a gente não imaginava que ia chegar até aqui. Então, ninguém se preparou para esse jovem, porque ninguém imaginou que ele fosse viver tanto. Então, é um novo momento, é uma nova realidade, com avanço no tratamento das doenças crônicas, com aumento da sobrevida dos pacientes, com crescimento do número de adolescentes nos hospitais, eles estão lá, as pencas circulando pelos corredores, e com uma escassez de ações de humanização voltadas para eles. Ou as ações são ações para adultos, ou não existem ações, ou são ações para crianças. Ele se sente muito perturbado em ser tratado como criança e muito incomodado em ser tratado como adulto. Eu tenho um amigo que diz que adolescente é o tipo de pessoa nem. Ele nem é gente grande, nem é gente pequena, ele nem gosta disso, ele nem gosta daquilo, ele nem sabe o que ele quer. Ele é um tipo nem. Então, a gente precisa aprender como lidar com ele. Essa é a nova realidade. Eles odeiam ser chamados de crianças grandes, o que não é verdade. Eles querem muito mais uma faixa etária à parte com suas vontades. Esse é um depoimento de uma enfermeira. O que se diz? Né? Quando o Valdir apresentou aqui, abriu a palestra, ele falou que, quando ele faz 13 anos, do ponto de vista da saúde, ele vira um adulto. É verdade, porque ele não se encontra mais no hospital. Ele não pode ficar na brinquedoteca, porque ele se sente ridículo. Por outro lado, ele vai para outra ala, onde só tem adultos, e aquele clima é muito pesado para ele. E, no fundo, apesar de ele estar doente, ele é um adolescente. Ele quer festa, ele quer farra, ele quer discussão, ele quer música, ele quer internet, ele quer alguma coisa que traga para ele a lembrança de que ele está vivo. Ele não quer mais saber, ele já sabe que ele está doente. E, no hospital, o tempo todo ficam lembrando para ele que ele está doente. Ele quer lembrar que ele está vivo. Então, os profissionais da saúde dizem que é preciso estabelecer uma relação de confiança, que há necessidade de um olhar dirigido aos jovens e que adolescentes não são crianças e não são todos iguais. A gente percebeu claramente a mudança de comportamento dos portadores de câncer e os soropositivos. Eles têm um comportamento completamente diferente, apesar de serem ambos adolescentes. Então, a gente não pode colocar tudo numa peneira só e falar, isso aqui é tudo adolescente, põe um rock aí que está tudo certo. Não é assim. Eles têm essas idiosincrasias e cada um quer ser tratado como um indivíduo, como um cidadão. Eles não querem ser tratados como doentes. E, o tempo todo, os profissionais, as casas de apoio, a mídia, fica lembrando para eles que eles são os doentes. A gente tem aqui, em relação à descoberta da doença, nós tivemos vários depoimentos, né, que a primeira reação é de choro. Outros riem e dizem, isso não pode estar acontecendo comigo. E a gente teve uma mudança de comportamento muito grande nos grupos dos soropositivos e dos de câncer, porque o soropositivo ele já nasceu com a doença. Então, nunca ninguém contou para ele, olha, você tem um problema, você tem uma doença crônica, você vai ter que se cuidar para o resto da vida. Já um adolescente com câncer, um belo dia, ele vai fazer uma consulta e o médico diz para ele que ele tem uma doença séria, crônica, que ele vai ter que se cuidar, que ele corre risco de morrer. E o mundo desaba. A primeira reação é, não pode ser verdade. Daí, depois, ele fica revoltado, depois ele aceita. E isso não tem essa lógica. Tá? Essas coisas não acontecem com essa clareza. Ele, ao mesmo tempo que ele tinha acabado de aceitar, ele fica sabendo que alguém que ele conhecia no hospital morreu, daí ele se revolta novamente, daí ele nega. E isso é um conflito que ele passa o tempo todo e vai e volta, e vai e volta. Um dia ele pode estar muito bem, no dia seguinte ele está muito mal. E é assim mesmo. Se a gente pensar, se a gente conseguisse se colocar, primeiro, voltar um pouquinho no tempo. O nosso colega lá não precisa voltar no tempo. Você pode dar um depoimento aqui, como é ser adolescente ainda hoje. Mas, se a gente lembrar da nossa cabeça, com 15, 16 anos, o que a gente queria, mudar o mundo, construir, de repente alguém fala para você, olha, pode ser que não dê tempo, porque pode ser que você não esteja vivo para construir essas coisas. Então, esse ciclo de negação, revolta, aceitação acontece o tempo todo. As principais dificuldades dos jovens soropositivos. A primeira coisa, esse é um depoimento de um médico, é recuperar e hipertrofiar a autoestima, porque não é fácil a convivência com essa pecha de HIV/AIDS. Isso tem que ser feito com apoio profissional. Um leigo pode causar um estrago muito grande se não tiver essa sensibilidade. Gente, além dele estar doente, ele não é qualquer doença. É uma doença que tem um estigma.
uma doença que ele morre de vergonha, que é uma doença que ele guarda um segredo. Então, não é como você ter um problema no rim, não é como você ter um problema no coração, você tem AIDS. Quer dizer, nos sinônimos piores, você é um aidético, né? Quer dizer, isso é muito pesado para qualquer um, mais pesado ainda para um jovem que está começando a vida dele. Além da autoestima, outra principal dificuldade é a sexualidade. Eles estão num período de vida de descobertas, de iniciação sexual, e muitos são retraídos. Estão com os hormônios à flor da pele, mas não podem ter uma vida sexual convencional. Para eles é muito difícil falar disso. Muitos não têm uma vida sexual para não se recontaminar. Quer dizer, ao mesmo tempo que eles estão descobrindo, eles estão pensando, puxa, não posso... Eles nem aprenderam ainda como é e já não pode ser como eles gostariam. Quando a gente ouviu os garotos do grupo soropositivo, eles têm os hormônios assim, à flor da pele. Eles entraram falando um monte de bobagem, contando causos, falando besteira. Daí, quando chega nessa questão do preconceito, né, e de como eles são vistos, essa questão da sexualidade associada ao preconceito, associada a um futuro muito diferente da normalidade, eles mudam e passam a ter um comportamento muito mais retraído. A outra questão é do preconceito. Na hora do vamos ver, eu não sei como é a cabeça das pessoas, entendeu? Se eu contar que sou HIV, será que vai continuar comigo? Pergunto para você que está saindo aí com gato. Sabe, fulana, sou HIV positivo. Você vai me tratar do mesmo modo? Vai beijar do mesmo modo? Não precisa responder para mim, responda para você. Esse é um depoimento de uma médica, dizendo as perguntas que os adolescentes fazem para ela na hora que se trata dessa questão da sexualidade. Quer dizer, a pessoa ela não sabe se conta e corre o risco de ficar sozinha, ou se não conta, é uma traição, como ela se explica. Além dos conflitos naturais da idade, ainda vem esses conflitos associados à doença. Já nos jovens onco, a questão da autoestima passa por outro lado, né? Passa mais pela questão da estética. O diagnóstico era importante, sim, mas a queda do cabelo para ela era um mundo desmoronando. Nos nossos grupos, as meninas apareciam de lencinhos, garotos de boné. Eles têm todo mundo usa boné, mas quando você usa boné porque você não tem outro recurso, né, ele se sente até constrangido. E as meninas, né, quer dizer, todo mundo usa bandana, todo mundo usa lenço, se quiser, mas no caso de você não ter alternativa, é muito mais complicado. A questão da sexualidade para o adolescente com portador de câncer é diferente, já não é a mesma do soro positivo, mas, por outro lado, ele tem a questão da infertilidade, né? O adolescente tem que estar preparado para isso e ter outras alternativas na vida com relação à infertilidade. O fato de ser infértil não vai afetar a sexualidade. Isso tem que ser trabalhado. Nós participamos de alguns grupos nos hospitais, né? É como se essa questão da sexualidade fosse minimizada. Eles não estão tão preocupados com isso nesse momento, a não ser aqueles que já estão com a vida sexual resolvida. Mas o adolescente começa a se formar, começa a se interessar, começa a gostar, a menina de um menino, o menino de uma menina, mas ele abafa aquele sentimento como se ele fosse incapaz de prosseguir com aquilo e de ser feliz. Preconceito. Quando vão buscar emprego, muitas vezes não dizem que tiveram câncer, por medo de não serem aceitos. Isso é igual. Tanto os soropositivos quanto os portadores de câncer morrem de vergonha. Eles são doentes e morrem de vergonha. E eles morrem de vergonha não pela doença que eles têm, mas pela reação que o outro vai ter. Inclusive, um depoimento fala assim, olha, a pessoa ela é preconceituosa e a envergonhada sou eu. Quer dizer, é tão absurdo esse contexto, mas é isso que acontece no dia a dia desses jovens portadores de doenças crônicas. E a recidiva. Um adolescente com câncer, quando é debelado ou controlado, muitas vezes tem recidiva. Quando aprendeu a conviver com a doença, lida de maneira mais fácil. Quando surge na fase da adolescência, é muito mais traumático, precisa de um suporte emocional grande. A questão do apoio familiar e do abandono. Isso aqui é um depoimento de uma enfermeira. Saiu daqui para onde vai? Na cabecinha deles, pode até arrumar emprego, mas vai morar onde? Viver de quê? Quando você percebe que a pessoa é forte diante da situação,
não se preocupa tanto. E quando ele é frágil, o que fazer? Aqui a gente tem uma comparação entre essa situação de abandono e família, tanto para os portadores de HIV quanto câncer. Entre os portadores de HIV, a maioria perdeu os pais cedo. E eles estão morando em casas de apoio. Já o pessoal com câncer, eles ressentem-se da ausência prolongada da família e dos amigos. Como eu disse para vocês, muitos dos nossos entrevistados vieram de regiões do norte e nordeste do Brasil. E eles passam muito tempo em tratamento aqui. Eles não têm amigos porque eles não vão à escola, eles estão longe da família, longe dos irmãos, e estão numa cidade grande, eles se alimentam de forma diferente, eles não têm o que fazer, muitas vezes, na casa de apoio, e eles ficam o tempo todo pensando na doença. E a vida deles começa a girar em torno da doença. Ou seja, curioso, né, falar a vida gira em torno da doença, quando, na realidade, ele deveria ter uma vida em paralelo à doença, né? Não o foco da vida dele ser isso daí. Outra coisa, o restante da família, em muitos casos, não aceita o jovem. Isso funciona dos dois. A gente teve um depoimento, acho que foi de uma médica, contando que a mãe do rapaz tinha falecido, o pai também, e o rapaz morava com a avó. E a avó falava para os vizinhos que ele tinha leucemia, por isso que ele ia tanto no hospital. Porque ela não tinha coragem de falar que ele era soro positivo. Porque era tão forte para ela, e a gente não pode recriminar, que ela falava para os vizinhos e parentes que ele tinha leucemia, tinha que fazer um tratamento sério, só que o menino, no fundo, já sabia que era soro positivo. Além dele lidar com a doença, ele ainda tinha que lidar com o preconceito da própria avó. Para conseguir um tratamento adequado e gratuito, eles vêm para cá, como eu falei para vocês. A maioria vai morar em casas de apoio soropositivos. Os de câncer ficam em casas de apoio nesse período. Nem todas as casas oferecem atividades extraescolares e apoio psicológico adequado. Aliás, a gente teve uma triste surpresa em que os psicólogos, me desculpem se tiverem psicólogos aqui na plateia, mas que talvez eles não estejam preparados também para lidar com essa realidade. Porque os adolescentes precisam, como foi falado já há 10 minutos atrás, ter alguém em que eles confiem. E, muitas vezes, o psicólogo que poderia fazer essa ponte, os adolescentes não confiam. Porque, enquanto não tiver esse elo de confiança, ele não consegue se abrir. E, quando esse elo acontece, o psicólogo leva as informações para outras instâncias da casa de apoio ou para outras instâncias da instituição. E essa é a melhor forma de perder a confiança de um adolescente. Sobre a informação e o tratamento. Na fase da quimioterapia, eles tomam muitas vitaminas e vomitam muito. Então, rejeitam, não querem tomar pelo sintoma, porque eles sabem que vão vomitar. Então, é um processo. Ele sabe que tem que tomar, só que ele toma, ele vomita, ele não quer tomar, e fica um processo cada vez mais complicado. Um dos grupos, uma garota falou que ela odiava. A gente pediu uma frase para ela, falou assim: eu odeio o tratamento, porque o tratamento vinha junto com uma série de coisas negativas. Primeiro, ela teve que engordar, depois ela vomitou demais, depois ela teve que comer. Quer dizer, quando a gente consegue parar e ouvir o outro, e se colocar no lugar, empaticamente, no lugar do outro, a gente consegue entender o que eles passam. Sobre o tratamento, falta consenso sobre o grau de informação sobre a doença. Eles acham que sabem, mas eles não sabem muito. Em relação ao câncer, as dúvidas mais frequentes são sobre infertilidade, impotência sexual, duração do tratamento e recidiva. Em relação ao HIV, o acesso à informação não garante a conscientização. Isso eles dizem. A gente fala-se muito sobre AIDS, mas não existe conscientização, principalmente da sociedade. A maioria dos portadores de HIV que nós entrevistamos estão estudando. E eles frequentam escolas públicas. E eles morrem de medo do segredo deles ser descoberto. Então, não existe na sociedade essa conscientização de que você pode conviver com soro positivo sem problema. E isso é a maior mágoa que eles sentem em relação às escolas, em relação à sociedade que não os aceita e, portanto, eles não podem revelar o tal segredo. Os portadores de câncer têm temor pelos fortes efeitos colaterais causados pelos medicamentos.
A adesão aos medicamentos pelo jovem é a grande dificuldade enfrentada pelos profissionais. Por quê? Porque ele se sente bem. Não tá, ele sai, ele vai para a escola, ele chega, joga bola, ele está se sentindo bem. Então, ele não acredita que ele está doente. Diferente do soro positivo, que ele está debilitado, ele está fraco. Diferentemente do portador de câncer, que está debilitado, o soro positivo, muitas vezes, ele vai jogar bola, vai brincar, e ele não acredita que ele está doente, ele para de tomar. Essa que é a grande dificuldade. Ele está em casa de apoio, ele é monitorado o tempo todo por alguém que dá o remédio, daqui a pouco ele faz 18 anos, ele sai da casa de apoio e precisa viver por conta própria. O que acontece quando ele vai viver por conta própria? Portador de câncer, eles são fortes e corajosos, muito mais do que muita gente grande. A gente ouviu muito depoimento. Assim, não sei quantos de vocês lidam diretamente com esses portadores de câncer, mas são crianças que contam histórias assim inacreditáveis, né, de superação mesmo. Problemas de família, problemas de renda, problemas escolares, problemas de toda a natureza, eles ainda têm, são cheios de esperança de querer sarar. Em relação, como eu já disse, aos soropositivos, eles negam a doença, tratam como segredo e não querem falar muito sobre esse assunto. Por isso que é tão difícil ficar falando de doença com eles, né? A gente tem que falar de outros assuntos que não sejam doença. E a questão que permanece, todo dia eles lembram, a todo instante, que acontece alguma coisa no hospital, que acontece alguma coisa na televisão, que eles ficam sabendo de alguma coisa na internet, é o medo da morte. Eles não ficam pensando o tempo todo, mas sempre alguma coisa externa faz lembrar que isso está ali presente. Eles contam, assim, olha, eu estava super bem, tinha 3 amigos que vinham aqui na reunião comigo, daí um dia ele foi para a UTI e não voltou mais, o outro dia o outro não voltou mais. Eu fico pensando, será que o próximo sou eu? E viver com essa angústia, viver com essa dúvida não é muito fácil. Esses relatos aconteceram tanto com soros positivos quanto com os portadores de câncer. E sobre as iniciativas de humanização, né, que é o nosso tema do Congresso. Em lugar de haver humanização, está havendo desumanização. Acho que não existe essa preocupação. Existe a parte empresarial mesmo. Isso é triste. Então, a gente ouviu médicos dizendo que ainda tem muito hospital que humanização é um discurso que não é efetivamente feito na prática, que as pessoas estão mais preocupadas na gestão hospitalar do que na humanização, mas também encontramos vários projetos que estão começando especificamente com essa questão do adolescente. Nem todos os hospitais têm ações, e mesmo os que desenvolvem alguma atividade demandam mais iniciativas. Eu queria deixar claro que são iniciativas muito mais voltadas para adolescentes. Vocês todos conhecem a quantidade de iniciativas que existem voltadas para a criança, só que com foco em adolescente elas são muito poucas. Os enfermeiros são os mais afetados. Eles precisam de espaços de diálogo com psicólogos, seja por meio de grupos de conversa ou individualmente. O enfermeiro, pela própria atividade dele, do dia a dia, do lidar com o paciente, ele é quem mais se abala. E é com ele que as coisas ruins acontecem. É ele que vai picar várias vezes o paciente, é ele que vai ter que falar do tratamento ruim, é com ele que as coisas piores acontecem, e a gente encontrou vários enfermeiros que lidam com esses jovens muito angustiados, precisando de ajuda também. Para os médicos, fala-se em agregar disciplinas sobre humanização na grade curricular dos cursos universitários. A gente teve a oportunidade de assistir um grupo num hospital com médicos residentes, jovenzinhos e adolescentes soropositivos, e eles conversando, jogando um jogo, aliás, patrocinado pela Pfizer, que é um jogo onde eles aprendem questões de sexualidade e prevenção, e passaram lá 2 horas conversando, batendo papo com alguém que podia orientar. Era uma atividade muito simples, muito sem pretensões, e que teve um resultado muito bacana. E, naquelas 2 horas, eles eram totalmente o centro das atenções daqueles médicos, e funcionou muito bem. Agora, a gente vai falar um pouquinho dos jovens. Foram 53 adolescentes, foram 3 grupos de discussão com soropositivos e 2 grupos com oncológicos.
Eu vou fazer uma breve descrição de um grupo entrando e de soropositivos. É uma sala preparada para pesquisa qualitativa, que tem um espelho e tal. Eles entraram fazendo uma anarquia, gritando, dançando, cantando, comendo. Tinha uma mesa com comidas e bebidas para eles passarem lá um tempo com a gente conversando, falando bobagem, contando piada, gíria. Tipicamente um grupo de adolescentes que, se eu não soubesse que eram portadores de doença crônica, podiam ser quaisquer adolescentes, quaisquer. E ficaram lá, as meninas todas arrumadinhas, bonitas, os garotos sarados, tudo certo. O grupo dos portadores de câncer chegou quietinho, cada um sem barulho, conversando baixinho, sentaram nos seus lugares, ficaram esperando o moderador entrar na sala. Não mexeram em nada, não atacaram nenhum salgadinho, não abriram nenhuma Coca-Cola e ficaram comportadamente esperando a reunião começar. Além do que, nas caras, uma coisa mais magoada, mais triste. E a gente já de cara percebeu que a gente estava falando de adolescentes diferentes. Aqui, a situação deles. Né? Não posso estudar porque estou fazendo um tratamento, disse um jovem oncológico. O psicólogo tem que guardar o que o paciente fala. Ela não guarda, anota e mostra para a tia. E isso não é profissional. Ela tem que guardar para ela. Isso um jovem soropositivo falando. Apesar de frequentar a escola, os soropositivos, observou-se que muitos deles têm dificuldade de expressão verbal e escrita. Isso nada mais é do que o reflexo da origem deles e dessa dificuldade, inclusive, que eles vão ter de inserção no mercado de trabalho. A maioria dos pacientes com onco não estuda devido ao tratamento, e grande parte vem de outros estados, o que dificulta a integração. Então, eles não têm o que fazer. Eles passam o tempo todo esperando o dia seguinte para ir de novo no hospital. Nas casas de apoio, os adolescentes sentem-se sozinhos e não percebem os colegas da casa como parentes ou irmãos, mesmo vivendo juntos e tendo a mesma doença. Eles são absolutamente soltos. Então, além deles terem essa doença, eles faltam laços afetivos para essas adolescentes. E isso é uma coisa que precisa ser, porque eles... Muitas vezes, a gente até escutou esse depoimento, mas você prefere ficar no hospital do que na sua própria casa? Muitas vezes, eles preferem ser tratados no hospital do que em casa. Porque em casa, as pessoas elas não têm situação ou condição emocional de lidar com essa doença. Muitas vezes, também não têm condições de alimentação adequada e tudo mais. Eles só querem falar de sexo e HIV. Sexo e HIV, só isso. Eles falam sobre sexo com a gente, que é para a gente usar camisinha. Mas, para fazer sexo, a gente vai na louca, sacou? Manda a gente usar camisinha, mas não pode fazer sexo. Vai lá e fala, eu fiz sexo para ver o que acontece. Isso é um depoimento, eles não aguentam mais esse assunto. Quer dizer, eles não aguentam mais falar de tem que usar camisinha, eles já sabem. Eles não aguentam mais falar que eles estão doentes, eles já sabem. Eles querem ouvir outras coisas, eles querem mensagens de esperança, eles querem falar da vida como ela é, falar de cinema, falar de futebol, falar das coisas que interessam para eles. Sobre revelar a doença, eu já disse isso, a maioria decide não revelar, principalmente os soropositivos. A medicação. Os adolescentes nas casas de apoio são dependentes dos cuidadores. A questão é se conseguem lidar com isso sozinhos. 2 garotos de um dos grupos fugiram da casa de apoio. Um deles passou 4 dias fora, passou 4 dias sem tomar o remédio. E ele voltou correndo, porque ele tinha que tomar o remédio. Então, eles sabem dessa dependência do remédio, mas, por outro lado, eles ainda não têm maturidade para lidar sozinhos com essa questão. Medo da morte. Está presente na vida deles como uma possibilidade. A perda dos colegas de tratamento abala igualmente pacientes soropositivos ou oncológicos. Essa perda acontece na casa de apoio e é uma perda que acontece no hospital. Nas casas de apoio, os jovens não sentem confiança para expor as suas dúvidas e receios dos profissionais que trabalham na casa, especialmente quanto aos relacionamentos e sexualidade. Relatos similares acontecem com relação aos psicólogos de hospitais. A gente pediu para eles pensarem o que eles estariam fazendo daqui a 10 anos. A ideia da técnica era pensar se eles se projetavam em 10 anos, se eles se viam em 10 anos. Eu quero ter o meu trabalho, minha casa e o meu carro. Eu não sei se eu vou chegar lá,
Nem pensei a respeito, não. Eu quero me formar, gosto da parte de escrever, quero ser uma diretora, uma escritora, pretendo escrever livros, novelas e filmes. Estar casada, eu quero um casal de filhos. Vou ser professor, ser historiador também, e biólogo. Eu gosto de biologia. Eu não me imagino. Eu queria fazer uma faculdade e ter uma família bem legal. Eu não sei o dia de amanhã. Eu queria voltar para a minha família. Eu quero ser rica. Se a gente pensar que, tirando esses depoimentos de não sei o dia de amanhã, que também valem para qualquer um, a maioria desses depoimentos negativos são de crianças com câncer. Nós fizemos uma brincadeira com eles e pedimos para eles falarem palavras boas e palavras bonitas e palavras tristes. Eu vou mostrar para vocês as palavras bonitas que os soropositivos disseram. Sexo, sexy, gostosa, namorado, olhos azuis, beijo, sedução, paixão, moreno, loira, amor, família, felicidade, sinceridade, saúde e amizade. Se eu fizesse essa mesma pergunta na escola da minha filha, com crianças e adolescentes saudáveis, provavelmente viriam as mesmas respostas. Palavras negativas: assalto, traição, PCC, armas, drogas, preconceito, guerra, assassinato, tragédia, roubo, falsidade, tristeza, desleal, feio, ódio e inimizade. Alguma coisa um pouco diferente da realidade. Mas eu queria que vocês prestassem atenção agora aos portadores de câncer. As palavras positivas: saudade, aconchego, compaixão, amor, amizade, alegria, felicidade, carinho, atenção, compreensão e esperança. Completamente diferente, a questão da sexualidade que aparece no grupo soropositivo não aparece aqui de forma alguma, ao contrário, aparecem crianças carentes. Essa palavra, né, aconchego, né, é bem o que eles esperam e é bem o que eles estão precisando nessa hora da doença. E agora as palavras tristes: raiva, rancor, mágoa, ódio, tristeza, solidão, desânimo, mau humor, humilhação e desprezo. Essa questão da raiva, do rancor, do ódio, da mágoa, só apareceu entre os portadores de câncer. Eles não se conformam, né? Quer dizer, essa raiva, esse rancor, esse ódio apareceu de diferentes formas e isso é muito forte para essas crianças e a gente tem que prestar muita atenção nisso. E aí a gente perguntou para eles: bom, então se vocês pudessem escolher um hospital que tivesse coisas bacanas, o que podia ter no hospital para vocês? Eles sugeriram 3 grandes blocos, não organizada dessa forma, mas tudo que eles disseram a gente organizou em 3 blocos. O bloco de lazer, que tivesse música, que tivesse vídeo, que tivesse comunicação digital, que tivesse jogos eletrônicos, teatro, dança. No bloco de informação podia ter rodas de conversa, informativos, palestras, internet. No bloco de integração, encontros, passeios, visitas, festas, canto jovem. E mais importante, gente, juntar doentes e não doentes, né? Quer dizer, que eles possam estar inseridos numa sociedade que não é só dos doentes. Aqui nós temos a ala dos doentes e dos saudáveis. Que essa integração possa acontecer efetivamente entre pessoas, trazer a escola para dentro, uma escola com adolescentes saudáveis para dentro do hospital, levar os adolescentes portadores de doenças crônicas para passear, quer dizer, de forma que eles se sintam inseridos numa sociedade que é de todos, que não é só de quem é saudável. A gente tem aqui algumas conclusões, depois eu vou passar uns desenhos para vocês. Então, vamos lá. Os gestores de saúde estão vivendo uma situação para a qual não foram preparados. O número crescente de jovens oncológicos e, principalmente, soropositivos. Embora já existam algumas iniciativas, os jovens pacientes sinalizam o descompasso entre a expectativa que eles têm e os programas de humanização hoje existentes. A questão do preconceito continua muito forte, especialmente em relação ao HIV. O combate ao preconceito passa pela informação, e campanhas educativas nas escolas podem ser bons instrumentos nessa luta. O que os adolescentes pesquisados nos revelam é que não querem ser tratados como diferentes. Antes, desejam ser considerados iguais aos milhões de jovens que dançam, ouvem música, namoram, estudam e trabalham.
os profissionais que lidam com adolescentes reforçam a importância de respeitá-los na sua individualidade e capacidade de decidir. Os jovens devem participar das decisões que os afetam, o que tende a facilitar a adesão ao tratamento. Os enfermeiros, por conviverem com eles, compreendem bem as suas particularidades, podem ser os grandes aliados na definição de ações de humanização, mas são os próprios adolescentes que devem ser atores e autores das ações dirigidas a eles. Os cuidadores profissionais também sentem falta de ações de humanização dirigidas para eles. Os enfermeiros, novamente, são os que mais se queixam da ausência de espaços para conversas com psicólogos. Reivindicam mudanças na estrutura, às vezes simples, que os amparem nas dificuldades do dia a dia. Nós acabamos funcionando como uma ouvidoria dos enfermeiros também. Foram identificadas muitas iniciativas isoladas de estudos e atividades de humanização, mas tudo indica que as instituições não se falam e o aprendizado se perde. Reunir e publicar esses trabalhos seria uma oportunidade de multiplicar o conhecimento. Como os próprios profissionais ensinam, deve-se olhar para o problema de modo holístico, percebendo o indivíduo nas suas relações com a família, a comunidade e a sociedade. Não é por acaso que a Organização das Nações Unidas considera a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou enfermidade. Eu vou passar para vocês agora alguns desenhos que eles fizeram quando nós pedimos que eles se manifestassem a respeito de hospital e de desejos. Para quem não consegue ler, aqui embaixo está escrito, na parte de cima, morte, embaixo, eu curei. Os desejos: cura, muita alegria, saúde, ser feliz, um mundo melhor onde as pessoas deixam de ser ignorantes, cada dia seja melhor que o outro. Pessoal, é a ponta do iceberg. Eu acho que a nossa função dentro da humanização é olhar para esse público, um público que está pedindo uma atenção especial.